mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimador, bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Bom dia, os irmãos. Mais uma vez aqui pregar em Dracena. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus nessa manhã. Que a graça e o poder de Jesus Cristo seja na nossa vida, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Somente Ele que nos dá a oportunidade de estar fazendo a obra, de estar vivo nesta manhã, nesse dia, para podermos contemplar a sua beleza, a sua santidade. E Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Eu estou aqui nesta manhã para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que nos dá a salvação, porque ficou escrito, para que nós possamos meditar e crer na palavra do Evangelho de Jesus Cristo e crer no Filho de Deus, Ele
que morreu para nos salvar. Eu estou aqui para justamente anunciar o nome de Jesus Cristo. Eu vim aqui para falar de religião. Eu vim aqui para falar de não ser o nome de Jesus Cristo anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então a palavra de Deus já nos fala. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo, como eu disse, não é religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Então não adianta você falar que é religioso e não segue as leis, os mandamentos de Jesus, porque Ele deixou Sua palavra para que nós possamos seguir, para que nós possamos obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo. Mas como assim? Obedecendo o Evangelho. Jesus veio e deixou o seu exemplo para que eu e você pudéssemos seguir a verdade. E a verdade quem é? A palavra. A palavra que apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o único e suficiente Salvador na vida daquele que crê. Como Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Não há outro além de Jesus Cristo. Não existe, nunca houve, nem haverá um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que nos tirou das trevas, que nos tirou da imundície desse mundo, para nos dar a salvação, através da sua morte e morte de cruz. Jesus Cristo morreu com o único objetivo de pagar um preço que nem eu e você conseguiria pagar, que era uma condenação eterna, uma condenação que já veio desde o início do mundo, porque a palavra de Deus, Ele disse em Gênesis, no capítulo 1, ali onde deu início de todas as coisas, e disse assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus, Ele criou todas as coisas. A partir da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Criou a natureza, criou os animais, criou os peixes, os mares, criou a extensão desse mundo, a expansão desse mundo, as galáxias, e criou, fez o ser humano do pó da terra, soprou em suas narinas e deu fôlego de vida aonde existe o homem, formou o homem do pó da terra.
para que isso sirva de exemplo. O homem foi formado do pó da terra, para mostrar para o homem que ele não é nada, para mostrar para o homem que ele não é nada sem Deus. Foi criado do pó da terra, para que você não tenha orgulho, para que você não tenha ambição, para que você não se ache tal nesse mundo. Porque foi criado pelas próprias mãos de Deus. E a palavra de Deus, ele diz no Evangelho, nas cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, nas cartas do Evangelho de Jesus Cristo, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Somente Jesus Cristo, somente Deus pode salvar o homem. Muitos ficam acreditando em outros deuses, em vários deuses, mas somente Jesus Cristo que dá salvação para o homem. Somente Jesus. Não há salvação em nenhum outro, abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Não existe. Esse Deus que formou todas as coisas, e pela desobediência do homem, a desobediência do homem, aonde trouxe o homem a viver no mundo, a viver uma vida condenada para sempre. Que todos nós sabemos que no jardim do Éden, aonde Deus formou o jardim, ali ele plantou tudo, fez tudo para que o homem vivesse bem, deu ao homem uma mulher, a Eva. E ele, no meio do jardim, existia uma árvore, que ali ele disse: não toque nessa árvore, no fruto dessa árvore, porque o dia que vocês tocar, vocês vão morrer. O homem tinha uma vida eterna, o homem não ia morrer, eles teriam uma vida eterna, mas ele disse: o dia que vocês tocar nessa árvore, no fruto dessa árvore, vocês vão morrer carnalmente e espiritualmente. Mas o diabo, que foi caído do céu, foi expulso. O tentador, o maligno, sempre ele quer ser melhor do que Deus, mas por isso ele foi expulso do céu para atormentar os filhos de Deus. Ele disse para Eva: não pode comer do fruto, pode comer, não vai ter problema, não vai ter. Deus fez é para que vocês não conhecessem a verdade, o bem e o mal. Se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E o diabo é enganador. Desde o início do mundo ele engana as pessoas, engana o ser criado por Deus. E ele veio aqui para destruir aquilo que Deus fez de bom, porque tudo que Deus fez foi bom. Mas o diabo sempre quis estragar aquilo que Deus fez. E eles tinham recebido uma ordem para que não tocasse naquele fruto, na árvore da vida. O diabo chegou até Eva e seduziu ela para que ela comesse, que não tinha problema nenhum. Mas Eva viu que o fruto era bonito, viu que o fruto era saudável, e o fruto foi proibido para eles não comerem. Viu que o fruto era saudável, e
encher os olhos dela de desejo. Esse é o problema do ser humano. Aquilo que satisfaz os seus olhos, seu ego, o desejo da carne. É isso que condena o homem. É isso que fez a condenação, para que o homem pecasse. E Eva viu aquele fruto e achou saudável, bonito, e Deus teve desejo de comer. O ser humano nesses dias de hoje sempre foi tudo que ele acha bonito e saudável ele quer. É o desejo da sua carne, o desejo do seu coração, mas nem tudo que é bonito e saudável nós podemos tocar, nós podemos querer para nós. O erro de Eva foi que ela achou bonito e saudável e agradável. É onde ela foi tentada pelo diabo. E é isso que o ser humano acontece na vida, tentado, porque o diabo ele veio para destruir, ele veio para roubar, ele veio para matar. E o diabo continua fazendo tentação na vida de todos, de muitos, porque ele não procura conhecer a palavra, não procura conhecer a verdade que é Jesus Cristo, que a palavra de Deus fala em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E ele disse também em Mateus 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Por isso que muitas das vezes o homem ele acaba entrando em caminhos que às vezes não agradam a Deus. A palavra. Nós estamos nesse mundo realmente é para que nós possamos atender, obedecer a verdade, que é Jesus Cristo, que Deus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo é que eu anuncio nesta manhã. Jesus Cristo, que é o Pai de toda a criação. E aí, o que aconteceu foi que Eva tocou naquela árvore, pegou naquele fruto e comeu. Aí o pecado entrou no mundo. O pecado contaminou essa terra. O pecado generalizou nesse mundo. Por isso que esse mundo está do jeito que está. Por isso que esse mundo está condenado. A condenação chegou a todo ser humano. A condenação eterna chegou para todos. Mas nós ainda temos uma solução na nossa vida, que é entregar a nossa vida para Deus, entregar a nossa vida para Jesus Cristo, para que nós possamos livrar das tentações do diabo, do inimigo, para que nós possamos ser resgatados pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós possamos estar libertos de uma situação que nos levou à condenação. E Jesus Cristo, em sua palavra em Romanos 10:17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente ouvindo a palavra, somente nós estudamos, somente para que nós possamos conhecer, somente a palavra de Deus
que nos limpa, que nos purifica daquilo que muitas das vezes nos leva à condenação eterna. E a palavra de Deus fala em Romanos 10:14: como, pois, ouvirão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não viram? Nós não estamos vendo Deus em pessoa, porque Ele é Espírito. Ele é Espírito. Mas nós temos que anunciar esse Deus Todo-Poderoso. E como crerão naquele de quem não viram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso é meu dever. É o meu dever, a minha obrigação de anunciar Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta e o Evangelho que salva. Esse é o meu dever. Eu não estou aqui para dar ouvido para ninguém, não estou aqui para ficar obedecendo palavras e ordem de homem nenhum, mas obedecer aquele que me chamou, que me escolheu para anunciar a sua verdade. A verdade que é Jesus. Não há outro. Nunca existiu e nem vai existir um Deus Todo-Poderoso que pode te livrar de uma condenação eterna. Somente Ele. Só Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em sua palavra, em Marcos 16:15, está escrito. Está escrito nas Escrituras. É só você abrir as Escrituras e ler, para você conhecer. Como eu disse, conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade de Jesus Cristo que vai te libertar. Somente as verdades. E no Evangelho de Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Está escrito na palavra de Deus. O Evangelho. O evangelista Marcos escreveu. Está escrito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Está escrito nas Escrituras: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o que eu estou fazendo, anunciando o Evangelho, as verdades de Jesus Cristo, as verdades que vai te libertar. Se você crer e se converter dos seus maus caminhos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Não sou eu que condeno, mas a palavra de Deus que condena o pecador, porque o homem está cheio de pecado. Porque a palavra de Deus vai nos dizer em João 7:32: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em Jesus Cristo, aceitar Ele como o único suficiente Salvador, somente Ele, o Espírito Santo, habita dentro do homem e muda a vida do homem, somente com o poder de Deus, somente conhecendo a verdade, as Escrituras. Mas se você não conhece Deus, se você não conhece Jesus, se você não conhece as Escrituras, você está andando em caminhos que não levam a Deus. Porque o diabo ele veio para roubar. Roubar o quê? Roubar o conhecimento. Roubar a tua vontade de conhecer a verdade. Roubar a saúde. Roubar tudo.
Porque ele veio para destruir. Ele veio para destruir, roubar, matar. Somente a verdade de Jesus Cristo é o caminho. Porque ele disse: vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Porque o mundo traz uma peso na vida das pessoas. O diabo faz isso na vida do ser humano. Traz todo tipo de coisas que não prestam. O homem acha que ele é feliz. O homem acha que ele tem tudo nesse mundo. Mas se você não tiver Jesus Cristo, você não tem nada. Se você não reconheceu Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, você não tem nada. Você é como uma folha seca que cai de uma árvore que é soprada pelo vento. É soprada pelo vento e vai ser queimada. Está na hora. Está na hora de mudança, de conserto. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. E a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo anunciada justamente para que você chegue naquele dia. Não tem desculpa que ninguém te avisou. Estou aqui para te avisar, para te alertar de uma condenação se você não mudar de vida. Que o fim está chegando. O fim está próximo. Porque Jesus vai voltar. Ele deixou escrito desde o início que ele veio, Jesus Cristo, justamente por causa do pecado originado no Jardim do Éden por Adão. Eva e Adão desobedeceu a Deus e hoje continua a mesma coisa, a desobediência. A desobediência continua da mesma forma. O mesmo erro que cometeram no início do mundo, o povo comete nos dias de hoje. Desobedecendo a Deus. Só quer coisas que agradam a sua carne. Só quer coisa que satisfaz o seu ego. Tudo que quer satisfaz, mas não lembra de Deus. Não lembra de Jesus Cristo na hora que está cometendo o pecado. Quer satisfazer a sua carne. E isso, a palavra de Deus fala, é onde que o pecado cada vez mais vai tomando conta da vida do ser humano. E Jesus Cristo, ele saiu do seu trono, em espírito, foi concebido e nasceu em forma de homem, para mostrar para mim e para você como viver nesse mundo, como escapar da cilada do diabo. O diabo muitas das vezes tentou Jesus, mas Jesus nunca caiu na conversa dele. Logo que Jesus saiu das águas após o batismo, o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou ele várias vezes, mas Jesus não veio para obedecer o diabo. E o ser humano nesses últimos dias está obedecendo mais o diabo do que Deus. É isso que o ser humano está fazendo. E nós fomos
separado por Deus para seguir o exemplo. E você tem a oportunidade também de ser exemplo, para que muitos possam ver através da sua vida que você é filho de Deus. Porque para ser filho de Deus tem que obedecer às Escrituras. Para ser filho de Deus tem que obedecer a sua palavra. Porque só vê na boca de muitos: ah, eu sou de Deus, eu sou de Deus, mas não faz nada para agradar a Deus, não faz nada para obedecer a palavra, faz as suas próprias vontades. Ah, eu sou de Deus, mas você faz essas coisas para agradar a Deus ou para agradar a tua carne e para agradar o diabo? Não adianta falar que eu sou de Deus se você não tem Jesus Cristo. Não adianta falar que você é de Deus se você não tem Jesus Cristo na tua vida. Se você não aceitou Ele como teu único e suficiente Salvador da sua vida. Você conversa que eu sou de Deus só da boca para fora. E ninguém consegue mentir para Deus. Ninguém consegue mentir. Ninguém engana Deus. Ninguém. Você acha que você vai enganar Deus, você está enganado. Cuidado com as tuas práticas, com as suas atitudes. Porque Jesus disse que Ele vai voltar. E o fim vem. O fim está próximo. O fim de todas as coisas está chegando. Moradores de Dracena, o fim está próximo. E os sinais estão acontecendo. Jesus Cristo disse na sua palavra que os primeiros sinais iam vir pela natureza. E a natureza está mostrando tudo à volta de Jesus. E se Ele disse que na sua palavra Ele vai voltar, Ele vai. Mas o mundo se esqueceu da palavra, nem me lê, que está escrito que Ele vai voltar. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue pela minha e a tua vida. Mas para que você pudesse resgatar uma comunhão com Deus, pelo seu sangue na cruz derramado, é você. A única forma é que nós nos aproximamos de Deus. Mas o mundo, cada dia mais afastado de Deus, porque o povo não acredita mais na volta de Jesus Cristo. Não acredita. E quando prega a verdade, não querem ouvir. Quando prega a verdade que Jesus Cristo está voltando, que vai levar esse mundo para o inferno por causa das suas práticas, não querem dar atenção. Mas Ele disse que naquele dia vai ser cobrado, no grande dia. E ninguém vai ter desculpa que não foi avisado. Eu quero ler a palavra aqui, que se encontra em Mateus 25, a partir do verso 31, que fala o fim do sermão profético e a vida eterna e o castigo eterno. A palavra de Deus fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas.
Deporá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo está voltando. Mas você não está dando atenção na volta de Jesus Cristo. Você está dando atenção para o mundão. O mundão que oferece tudo que você quer. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos com ele estão assentados no trono da sua glória. Somente Jesus Cristo está no trono, porque somente Ele que morreu ressuscitou. Ninguém mais está no trono. Essa mentira que inventaram para você, que tem mais alguém lá, é mentira. Todos estão aguardando o grande dia. Não existe ninguém ao lado de Jesus Cristo, somente seus anjos. Porque ninguém morreu e ressuscitou. Se falaram para você que ressuscitou, alguém ressuscitou, é mentira. Porque a Bíblia não dá respaldo. A não ser Jesus Cristo que morreu, ressuscitou no terceiro dia. E a palavra de Deus vai nos dizer: e todas as nações serão reunidas diante dele. Naquele último dia, o mundo inteiro, todos os povos, todas as nações, todos, no grande dia do Senhor, todas as nações reunidas diante dele. E ele vai fazer algo. Se você não se preparar a tua vida para esse dia, vai te chocar. Se você não preparar a tua vida para esse dia, você vai se entrar numa situação que jamais você vai ter mais outras chances. A tua chance é hoje. A tua chance é hoje de se arrepender, endireitar teus caminhos diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Porque Ele está chegando, Ele está voltando. E Ele vai reunir todas as nações, todos os povos. E ali vai ficar diante dele. Todos vão ficar diante de Deus. Todos. E ali vai haver uma separação. Vai separar. E a Bíblia fala que as ovelhas dos bodes. As ovelhas são aquelas que obedecem a Deus. Aquelas que seguem os mandamentos, a lei de Deus. Essas pessoas são as ovelhas. Aqueles que lêem, aqueles que meditam, aqueles que vivem as Escrituras são as ovelhas. Que a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, mas mais bem-aventurado aquele que vive e pratica a palavra de Deus. Se você não praticar a palavra de Deus, naquele dia, do grande dia do Senhor, vai haver uma separação. As ovelhas obedientes, que obedecem às Escrituras, obedecem à palavra de Deus, todos vão ficar diante de Deus naquele dia. Vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes é aquele que não quer ouvir a palavra. Os bodes é aquele que não dá atenção na palavra. Os bodes são aqueles que a palavra está pegando e está desfazendo.
Como eu disse aqui, no Evangelho de Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. São os bodes. Os bodes que não dão ouvido na palavra, que não quer saber de Deus. Todos vão ficar diante do trono de Deus e vai ser separado. Vai ser separado. E a Bíblia é verdade. E as Escrituras não mentem. Por isso que Deus deixou escrito. Por isso que a palavra existe, para que nós possamos obedecer a palavra. Mas quem não está ouvindo, o problema não é meu. O problema é quem não dá ouvido na palavra. Apenas obedeça a palavra, o que Jesus mandou eu fazer. E naquele dia vão ser separados os bodes das ovelhas. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Uns vão ficar de um lado e outros de outro. Não vão se misturar. Não vão se misturar. E a palavra de Deus fala: e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde bendito do meu Pai. Jesus vai dizer: os que estão à direita, vinde, aproxima de mim, porque vocês me obedeceram a palavra. Vinde a mim, porque vocês deram crédito na palavra que estava sendo pregada. Vinde a mim, porque vocês meditaram na palavra e me obedeceram às minhas leis, os meus mandamentos. Vinde a mim, vocês que deram atenção na palavra que está sendo pregada. Vinde a mim, vocês vão ficar comigo eternamente. Vocês vão reinar comigo para todo sempre, porque a vida passada já foi. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer, e ela é bem clara, para que nós não podemos ficar enganados. Jesus Cristo, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 9:27, como está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Não tem esse negócio que você vai ficar purgando para você ter uma nova chance. Isso é mentira. A Bíblia não fala que existe purgatório. Procura na Bíblia onde está purgatório. E se não tiver na Bíblia, é mentira. Porque Jesus Cristo, a palavra fala: ai daquele que aumentar o que não está escrito. Ai daquele que aumentar, que vai pregar, porque é anátema. Traz condenação. Mentira do diabo. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Todos vão ficar diante do trono. Vai ser separado os bodes das ovelhas. Se você não querer ser bode, obedeça a palavra. Obedeça a palavra de Jesus Cristo. E ali todos vão ficar diante de Deus. E dirá o rei
está ali sentado no trono. O rei não é esse rei desse mundo, não. Porque os homens são mentirosos. Os homens desse mundo são falsos. Os homens desse mundo são enganadores. Os homens desse mundo prometem e não cumprem. O que tem homem prometendo, e você crendo em promessas de homem, você está frito. Você está perdido. Ouvindo promessas de homem, porque são mentirosos. Os homens são mentirosos. E a Bíblia diz para que nós cremos somente em Jesus Cristo. Porque aquele que acredita em homem, chega uma hora que você vai se decepcionar. Mas em Jesus Cristo ninguém decepciona. Mas o problema é que o povo não quer saber de Jesus. Não querem. Essa é a verdade. Não quer saber de Jesus. Não quer. Vai ser separado os bodes das ovelhas. Vai ser separado os bodes das ovelhas. Os bodes desobedientes. Os bodes que não dão atenção. Os bodes que desprezam a palavra. Esses são os bodes. Jesus vai dizer: vem, bendito, vem a mim. Vocês são minhas ovelhas, me obedeceram. Vem, bendito do meu Pai, possuir herança. A herança que foi preparada desde o início. Porque Ele já tinha seus escolhidos. Mas aqueles que não querem obedecer, aqueles que não querem seguir o Evangelho, aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, a Bíblia fala que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, eternamente. E ali vai ser tortura para a eternidade. Ali a condenação é eterna. Ali vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Está na hora de você mudar. Está na hora de você meditar na palavra e viver a verdade. As Escrituras. As Escrituras de Deus, de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Examinai as Escrituras, porque cuidai ter nela vida eterna, e ela que testifica de mim. Examina as Escrituras, cuidai ter nela vida eterna. Todo homem vai morrer, todos vão morrer, mas você vai morrer com o que está a tua vida. Você vai morrer um dia. E pode ser hoje. Pode ser hoje. E aí, como é que está? Você está obedecendo? Vivendo a palavra? Vivendo as Escrituras? Examinar as Escrituras, porque com Deus dela tem vida eterna. Aquele que não examina, que não vive a Escritura, não vai ter vida eterna ao lado de Deus. Vai ter uma vida eterna ao lado do diabo. É o que a Bíblia fala. No lago de fogo e enxofre. Está escrito tudo na Bíblia. Estou aqui para mentir, não estou aqui para enganar, porque o que tem de mentirosos, enganadores, falsos profetas, está cheio de mentirosos, falsos profetas, para tudo quanto é lado, te enganando, te oferecendo riqueza, te oferecendo bens materiais. Mas Jesus veio aqui não foi para te dar bens materiais. Jesus veio para te dar vida eterna. Mas a vida eterna você só vai conseguir obedecendo às Escrituras.
A Bíblia fala que só vai haver consequência. Só há consequência na tua vida. Como eu disse, o homem vai morrer, todos vão morrer. Mas o que importa, como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso comportamento diante do Pai? O que nós estamos fazendo para agradar? Está agradando mais o mundo ou agradar a Deus? Está agradando mais esse mundão? Quando o diabo está batendo palma, o que está acontecendo? E a palavra de Deus está sendo pregada para você se converter, para você se endireitar dos seus maus caminhos, dos seus pecados e voltar para Jesus. No livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, vai dizer assim: eis que vem os dias, diz o Senhor Jeová, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esse mundo vai criar um caos tão grande. Esse mundo vai vir um caos tão grande, que já está acontecendo. Guerra por todo quanto é lado. E o mundo vai acabar em fogo. Se você não sabe disso, o mundo vai acabar em fogo. Está acontecendo. Os sinais da natureza estão mostrando. Os sinais estão mostrando que a vida de Jesus está mais perto do que nunca. Está próxima à volta de Jesus. E você tem se preparado para a volta de Jesus? Hein? Virá fome, peste, guerra, homens traindo homens, é o que mais tem. Mentirosos, gananciosos, só quer saber de dinheiro, avarentos, presunçosos, enganadores. Está tudo escrito na Bíblia, e no final do tempo sempre ia acontecer. Homens avarentos, só quer saber de dinheiro, não dá atenção, não quer saber de Jesus Cristo. Presunçosos, enganadores, maldizentes, fala mal do seu próximo, rouba o seu próximo. Mas Jesus Cristo vai te pegar. Se conserve enquanto é tempo. Ainda é tempo. Ainda há tempo. A Bíblia vai nos dizer: vivemos em tempos, uma geração maligna, geração perversa. Essa é a geração dos últimos dias. Uma geração que fica transformada. O homem transformando o seu corpo, a mulher transformando o seu corpo. Não deixa mais o seu corpo natural, como Deus criou. Transforma o seu corpo. Que a Bíblia fala que a geração que quer aparecer com os demônios. É o que está acontecendo. É o fim. É o fim. Mas não estão nem aí. Não estão nem aí. Vigia. Se arrepende e volta para Jesus. É tempo de arrependimento.
Se você não dá atenção e você não se converter dos seus maus caminhos, a Bíblia é bem clara. Jesus vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço, maldito. Será lançado no lago de fogo. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei. É Ele que vai enviar. O Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Mas tem muitos aí criando deuses para você, para Ele mesmo. É Deus do futebol, é Deus do funk, é Deus do pagode. Aí quando vem os seus deuses fazer um show, lota as praças, lota os estádios, tudo para adorar um demônio. Porque a Bíblia fala, tudo aquilo que é cultuado, você está servindo a Ele. Muitas vezes o artista entrega a sua vida os demônios para ele se enriquecer, faz pacto com o diabo. E o ser humano vai lá adorar ele, vai lá idolatrar. E o único que é digno de honra, glória e louvor, digno de adoração, que é Jesus Cristo, não quer saber. Mas a palavra é verdadeira. Que a ira do Senhor vai vir sobre essa terra. A ira do Senhor está chegando. A ira do Senhor vai vir sobre essa terra, para separar os bodes das ovelhas. Cultuando os seus ídolos. Cultuando os seus ídolos. Aí enche a cara de bebida alcoólica, de droga, e no outro dia, eu sou de Deus. Aonde? Rocheando dois pensamentos. O povo de Israel fazia dessa forma. Tinha seus deuses. Uma hora acreditava em Deus, uma hora acreditava nos seus deuses. O profeta chegou nele e disse: até quando vocês vão ficar cocheando? Ou vocês adoram Deus ou vocês adoram o demônio. Está na hora de rever. Somente Jesus Cristo, indigno de honra, glória e louvor. Não existe outro. Não existe. Nunca houve nem haverá outro Deus a não ser Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Deus fiel, maravilhoso, Príncipe da paz. Em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Não existe outro. Para de adorar deuses. E você, naquele dia, diante do trono de Deus, o próprio Deus vai dizer: apartai-vos de mim. Mas o que for dele, ele vai dizer: vinde a mim, para viver comigo para eternamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que crer em Jesus Cristo, tem que parar de ficar crendo em homens mentirosos.
mentirosos, enganadores, indeuses, mentirosos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O fim está chegando. O fim está próximo, Dracena. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus fiel, digno. O que está escrito na palavra de Deus? João 3,19. Está na palavra. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, a luz que é Jesus Cristo, mas o povo rejeitou e continua rejeitando. A condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o que está acontecendo. Desprezam a luz que é Jesus Cristo, mas vive nas trevas, porque as suas obras é más. O homem só quer fazer coisa errada, por isso ele vive nas trevas e não quer saber da luz. Não querem saber da luz. E a palavra que você está ouvindo e já ouviu é para te despertar. Mas se você não deu atenção, muitos passam para lá e para cá, porque estão nas trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Continua amando mais as trevas. Continua amando as trevas. Mas naquele dia você vai ter a tua sentença. Apartados de mim serão lançados no lago de fogo. Mas aqueles que obedecem, Jesus vai dizer: vinde a mim, porque a casa já está pronta, já está preparada para viver eternamente comigo. Ô glória! Vigiai enquanto é tempo. Busca Jesus Cristo enquanto você se pode achar, porque virão dias de terror. Vai vir dias difíceis e você não vai suportar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Ainda você pode achar, mas vai chegar um dia que você não vai ouvir ninguém a palavra de Deus mais. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai, porque Ele ainda está perto. Clama ao Senhor. Mas o mundo não quer saber. Vive nas trevas. Mas os puros, limpos de coração, os que aceitam Jesus, se convertem dos seus maus caminhos. Se converter é deixar de fazer o que fazia e viver uma nova vida. Uma vida com Jesus. Uma vida com a luz. Obedecendo a palavra das Escrituras. E Jesus Cristo está às portas. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei. A volta de Jesus. Você que deu ouvido, que Deus possa te abençoar. Mas quem não deu ouvido, a culpa não é minha.
As minhas mãos estão limpas do teu sangue. E naquele dia, o dia do Senhor está próximo. E está chegando. Ele disse que não ia avisar para ninguém, ia chegar de surpresa. E ele está voltando para reinar para todo sempre com os seus filhos. Porque quem não for filho dele, quem não obedece a ele, não é filho dele. Mas o que obedece a Jesus Cristo vai estar reinando com ele para sempre. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender, se converter dos seus maus caminhos e levar uma vida com Jesus Cristo, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, porque Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e Jesus está voltando. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte,
pode ser.